Um homem com múltiplas personalidades trilha um caminho para se tornar um super-herói. Olá, bem-vindo novamente, eu sou a Bru e o resumo de hoje é da série Cavaleiro da Lua, de 2022. Se você é novo por aqui, inscreva-se e deixe o like para ajudar o canal e não perder os próximos lançamentos. Chega de enrolação e bora pro resumo. A série se inicia com um homem fazendo uma mandinga. Ele quebra um copo, coloca os cacos no sapato e depois sai andando tranquilão. Tá, já sei que esse vai ser o vilão da série. O episódio corta para Steven amarrado na cama. Ele acorda e se prepara para ir trabalhar. Steven mora em Londres e trabalha no museu como vendedor de uma lojinha tosca de presentes, enquanto é zoado por sua chefe. Steven é chamado para sair por sua colega de trabalho e sua chefe não perde a oportunidade de pisar nele. Mais tarde, Steven passa o tempo lendo e fazendo quebra-cabeças, pois sofre do distúrbio do sono e constantemente passa as noites acordado. No dia seguinte, ele acorda no mato todo machucado e sem saber como foi parar ali. O rapaz escuta uma voz em sua cabeça o mandando voltar a dormir e entregar o corpo ao Mark. Depois disso, homens começam a atirar nele e a voz o manda correr. Steven corre para uma aldeia próxima e se esconde na multidão que estava reunida venerando um tio esquisito. Tiozão estava julgando pessoas na pracinha e após julgar uma vovó, a balança no seu pulso fica vermelha e ele falece a senhora. O tiozão se identifica como Arthur e se refere a Steven como mercenário e o manda devolver o escaravelho que estava em seu bolso. E ao dar o artefato para Arthur, a voz em sua cabeça diz que não irá dar nada. Steven não tem controle sobre seu corpo, e enquanto pessoas o agarram, Steven parece ter apagado, e quando acorda, ele nocauteou geral. O rapaz rouba um carro de cupcakes e, ao ser perseguido por homens armados, apaga novamente, e acorda com uma arma na mão e com a voz em sua cabeça dizendo para Mark tomar o controle do corpo. Steven acorda em sua cama amarrado, e ri achando que foi tudo um sonho, e depois que vê que dormiu demais, vai ao encontro com sua colega de trabalho. O rapaz fica lá esperando um tempão, e ao ligar para ela, a garota o responde bolada, pois o encontro era na sexta-feira, e Steven dormiu até domingo. Ela o manda esquecer seu número e diz adeus, deixando-o muito triste. Ao ir para casa, Steven encontra uma chave e um celular escondido atrás de umas tábuas. Ao mexer no celular, ele vê que tem várias ligações perdidas de uma mulher chamada Layla, e ao ligar para ela, a moça se refere a ele como Mark. Steven escuta uma voz diferente da anterior em sua cabeça, e ao procurar no apartamento não encontra ninguém. Vários livros começam a voar, e objetos se mexem como se tivesse um poltergeist no apartamento. O rapaz mete o pé dali, e enquanto está no elevador, ele vê um monstro vindo em sua direção, mas na verdade era só uma velhinha. Steven apaga novamente depois de ver a criatura atrás dele e acorda no ônibus. Ao ir para o trabalho, Steven encontra Arthur no museu, e o tiozão diz servir a deusa Mit, uma divindade egípcia que julga os malfeitores. Após julgar Steven com o poder da balança, Arthur diz que existe caos no rapaz e o libera. Após encerrar seu expediente no trabalho, uma criatura está rondando Steven. O monstro persegue o pobre rapaz até que ele se esconde no banheiro. Seu reflexo no espelho diz que ele pode salvar Steven, mas que o rapaz precisa dar para ele o controle de seu corpo. O rapaz pensa que está louco, mas sem alternativa, dá o controle para seu reflexo. O monstro entra no banheiro, e quando tudo parecia perdido, vemos que Steven assumiu a forma de Cavaleiro da Lua. O episódio começa com Steven acordando de um pesadelo e tomando um tombão. Ao ir até o museu, o rapaz verifica as câmeras do local junto com a segurança. Porém, o monstro que o perseguiu na noite anterior não aparecia nas filmagens. Steven vai até o RH e é demitido por acharem que ele destruiu o banheiro. Procurando por respostas, Steven vai até o armário pertencente à chave que achou em seu apartamento, e lá dentro descobre armas, dinheiro e um passaporte no nome de Mark. Mark é sua outra personalidade, e o chama no espelho. E ao conversarem, Mark explica para Steven que eles dois eram o avatar de Khonshu, o deus egípcio da lua. Steven acha tudo aquilo loucura e diz que irá se entregar para as autoridades, e ao sair do lugar, encontra o deus Khonshu e foge desesperado. Do lado de fora, o rapaz encontra Layla, o que me deixou confusa, pois como Steven sabe como Layla era fisicamente? Enfim, vamos continuar. Nos é revelado que Layla é a esposa de Mark, e ao levar Steven para seu apartamento, ela lhe entrega os papéis do divórcio. Steven diz que jamais iria se separar de alguém como ela, e a moça fica perdidinha. Detetives batem na porta de Steven, e ao entrarem no apartamento,
Layla se esconde do lado de fora. Os detetives encontraram um passaporte com o nome de Mark Spector e levam um rapaz com eles. Chegando em um local estranho, lhes é revelado que os detetives trabalham para Arthur. Khonshu aparece e manda Steven falecer Arthur, mas o rapaz não faz nada. Em seguida, Arthur mostra o lugar para Steven e diz que agora as pessoas passeavam à noite e que a criminalidade diminuiu bastante. Arthur revela que foi o avatar de Khonshu antes de Steven e que era conhecido como Punho da Vingança. O tiozão diz a seguir que o escaravelho que Steven tinha servia como bússola para a tumba da deusa Myth e que ele iria ressuscitá-la. Steven questiona Arthur de forma bem interessante sobre a deusa Myth e diz o seguinte: cara, beleza, tua deusa julga as pessoas antes delas fazerem algo, mas isso não é julgar uma pessoa inocente. Ninguém pode ser condenado por um pensamento mal. Me lembrou lá o filme do Tom Cruise, Minority Report, onde as pessoas eram presas antes de cometerem crimes. Arthur se irrita e mostra sua bengala mágica, falando que não queria usar seu poder no rapaz. Lá ela aparece com o escaravelho e diz para Steven invocar o traje e protegê-lo, porém ele tá mais perdido que cego em tiroteio. Os dois fogem enquanto Arthur invoca algum bichão. O monstro alcança os dois e joga Steven pela janela. Khonshu o manda invocar o traje, e Steven se torna o Senhor da Lua. A criatura continua a atacá-lo, e Steven se mostra ser um completo inútil como super-herói, e leva uma surra daquelas. Mark perde o controle dizendo que as pessoas iriam se machucar, e finalmente Steven cede seu corpo e vira o Cavaleiro da Lua. Mark, como Cavaleiro da Lua, é muito mais maneiro com suas manobras de parkour e agilidade sem igual. O Cavaleiro da Lua atrai o monstro e rapidamente o elimina o enfiando em um espinho. No meio da confusão, Steven perdeu o escaravelho na rua e Arthur o encontra. Mark agora tem o controle sobre o corpo de Steven e os dois discutem, pois Mark diz que serve a Khonshu há muito tempo e que estava protegendo Layla, pois ela era a próxima candidata a ser a avatar de Khonshu. Khonshu aparece e, após zombar um pouco de Mark, o rapaz diz que irá recuperar o escaravelho ou ir até a tumba de Myth. O episódio termina com Mark totalmente pinguço, enquanto vai até a janela e vemos que ele está no Egito. O episódio começa com Layla fazendo um passaporte falso e tendo uma conversa muito chata com uma senhora que acho que deve ser sua mãe. Arthur está no deserto procurando a tumba de Ammit com a ajuda do escaravelho. Mark está fazendo uns parkour pelo Egito, até que encontra os meliantes e diz que tem algo para perguntá-los. Uma luta se inicia com uma coreografia muito da bizarra, com direito a dança com faca. Após dar uns tabefes nos safados, Mark está para falecer mas Steve toma o controle do corpo e tenta ir ao aeroporto. Mark volta a ter o controle do corpo e vê os meliantes na rua, dando início a uma perseguição. Após alcançar um dos bandidos, Mark apaga novamente e acorda no deserto com alguns falecidos e pergunta o que Steven tinha feito. E Steven o responde dizendo que não foi ele. Mark interroga um jovem na beira de um penhasco, mas o garoto prefere se jogar a contar alguma coisa. Khonshu cria um eclipse para invocar os deuses em uma reunião. Mark chega até a reunião com os avatares dos outros deuses, e através do seu corpo, Khonshu convoca um julgamento para Arthur por tentar ressuscitar Ammit. Arthur é convocado na reunião, e já chega falando assim: Khonshu tá doidão, gente. Eu não tô querendo ressuscitar ninguém não, só tô andando pelo deserto. E digo mais, Khonshu é um deus envergonhado, e seu avatar tá doentão. Tem várias personalidades e nem sabe mais quem é quem. A reunião termina com os deuses declarando Arthur inocente e Mark sendo envergonhado perante todos. Um avatar de uma deusa random dá informações para que Mark possa encontrar a tumba de Ammit. Ela o diz para encontrar o sarcófago de Senf. Lá ela encontra Mark e diz que irá ajudá-lo em sua busca. Mais tarde, a caminho de encontrarem um homem chamado Mogart, ao qual possuía um sarcófago, Mark e Layla têm uma breve DR chata e o cara lhe pede desculpas por seu comportamento. Chegando no local do encontro, eles conhecem Mogart, um cara narcisista que adora ficar sem camisa. Mark pede para olhar o sarcófago de Senfo e Mogart o autoriza. Steven diz para Mark que ele tem que montar o mapa das estrelas com os panos da tumba, e quando o cara começa, os guardas de Mogart já o impedem.
Arthur chega ao local e após um blá 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 chato, o cara faz um truque do Mr. M com luzes roxas e explode o sarcófago. Mark se transforma no Cavaleiro da Lua e os seguranças do Mogart começam a atirar nele e em Layla. Mark os protege e após isso começa a descer a costa em geral, com direito a bumerangue, quebra-braço e socão na cara, enquanto Layla pega os pedaços de pano de chão no sarcófago. E Steven toma o controle do corpo e vira o Senhor da Lua, porém, após tomar uma espetada, já passa o controle do corpo para Mark de volta. Mark parte para o X1 com Mogart, mas acaba rapidinho com o cara usando um bumerangue e salvando assim Layla. Mark e Layla vão para o deserto para usar os pedaços de pano de chão para montar o mapa da tumba de Ammit, porém percebem que sem Steven não vão conseguir chegar a lugar algum. Após isso, Mark dá o controle do corpo para Steven e o rapaz rapidamente monta o mapa das estrelas, só que tem um problema. O mapa foi feito há 2000 anos e as estrelas se movimentaram. E Steven diz que eles precisam saber como era o céu naquela noite. Khonshu diz que podem retornar ao céu até aquela noite, mas diz que será aprisionado pelos outros deuses e diz para Steven mandar Mark o libertar quando isso ocorrer. E Steven vira o Senhor da Lua e começa a voltar ao céu no tempo enquanto diz: "Que loucura!" Layla descobre a localização da tumba e os deuses realizam um ritual, aprisionando Khonshu em uma pedra. O episódio termina com Arthur visitando a prisão de Khonshu e diz que irá realizar o que ele não conseguiu. O episódio começa com Steven desmaiado no deserto e enquanto Layla tenta acordá-lo, uns meliantes começam a disparar uns pipocos neles. Após Layla se esconder na caminhonete, a mulher pega um sinalizador e taca no carro dos meliantes, atingindo as caixas com balas e falecendo eles. Steven acorda e junto de Layla, os dois partem em direção às escavações onde Arthur procurava a tumba de Ammit. Após chegarem no local, Mark pede o controle do corpo a Steven, pois sem Khonshu, eles não tinham mais o poder do traje, e a missão era perigosa demais. Steven nega o controle e após isso, beija Layla. O casal entra na tumba de Ammit e após andarem um pouco, se deparam com um labirinto. Steven é bem sagaz na arte do Código da Vinci e rapidamente descobre o caminho certo. Mais adiante, eles escutam disparos e ao se esconderem, observam uma criatura estranha falecendo um tiozinho. A criatura acha os dois e cada um corre para um lado. Layla é pega pelo bichão e após uma luta da boa, o falece jogando-o em um penhasco. Em algum lugar da escavação, Steven encontra a tumba de Alexandre o Grande e enquanto isso, Arthur encontra Layla. O cara diz pra Layla que seu pai foi falecido por Mark e a garota entra em completa tristeza. Steven abre o túmulo de Alexandre o Grande e encontra a estátua onde estava presa Ammit. Layla vai ao encontro de Steven e após questioná-lo a respeito de seu pai, Mark assume o controle do corpo. Mark conta que quem faleceu o pai de Layla foi seu parceiro, um assassino random tomado pela ganância. Arthur chega até o local e Mark, de maneira bem burra, decide lutar contra vários homens armados, porém já toma um pipoco para ficar esperto, enquanto Layla assiste tudo. Mark está caindo e enquanto achamos que é o fim do nosso super-herói esquizofrênico, a série corta para um hospício. Neste lugar, todos os personagens que vimos até agora na série são pacientes ou funcionários, inclusive Layla. Mark está diante do Dr. Arthur e enquanto observa vários elementos daquele ambiente, nos perguntamos se o que ele viveu como super-herói foi verdade ou só um delírio de um maluco em um hospício. Mark foge do consultório e ao entrar em uma sala, encontra um sarcófago. Ao abri-lo, ele encontra Steven lá dentro. Os dois começam a andar pelo local e passam por mais um sarcófago. Aposto que ali estava a terceira personalidade do cara. O episódio termina com um hipopótamo fêmea aparecendo e dando um oi pros caras enquanto eles gritam. O episódio começa com Mark de novo na sala do Dr. Arthur. E o médico tenta convencê-lo de que Mark é um paciente, não um super-herói. Até que o cara se irrita e logo entram os enfermeiros com sossega-leão pra ele. A cena corta pra Mark e Steven gritando em frente ao hipopótamo. O bichão lhes conta que eles estavam mortos, que aquele era o submundo egípcio, e que ele era uma deusa que estava lhes guiando para a vida após a morte. Mark acha que está louco de vez, e ao abrir uma sala se depara em um barco velejando em um deserto, aceitando agora que está mesmo morto no submundo. A hipopótamo retira o coração de Steven e de Mark e após pesá-los na balança da justiça, diz que se forem dignos irão para uma espécie de paraíso. A balança não se equilibra, e a hipopótamo sugere que eles retornem para onde estavam,
pois lá dentro continha todas as memórias das vidas deles. Após verem algumas memórias, Steven escuta alguém pedindo socorro. Ao entrar em uma sala cheia de cadáveres, Mark diz para Steven que aqueles eram criminosos que faleceram a mando de Khonshu. Steven vê um garoto, e ao correr atrás dele, entra em uma sala em que estava sua mãe. O garoto era Mark e tinha um irmão, e ao segui-los, Steven os vê entrando em uma caverna que logo começa a encher de água da chuva. Mark entra em uma sala, e lá dentro encontra Steven e sua mãe. A mãe de Steven o culpa por ter deixado seu irmão se afogar na caverna. Após entrar em novas memórias, descobrimos que, com o perdão do irmão, Steven sofreu tortura psicológica da sua mãe durante muitos anos. Steven e Mark estão na memória em que o pai de Layla faleceu, e Mark conta que tentou salvar todos. Mark estava muito ferido e quase falecendo dentro do templo de Khonshu, até que o deus da lua lhe oferece um acordo para fazê-lo continuar vivo, e Mark aceitou seu avatar. No barco da hipopótamo, ela os diz que muitas almas desequilibradas estão sendo mandadas para as areias antes do tempo, e Mark diz que é coisa de Arthur, pedindo assim para retornar à Terra. Steven e Mark estão novamente em uma lembrança da infância. Mark está com medo enquanto sua mãe bate na porta, até que ele troca de personalidade e descobrimos que Mark havia criado Steven para se esconder dos medos que tinha do mundo. Steven fica em choque ao descobrir que era uma invenção de Mark e que não era a personalidade original, e Mark conta que sua mãe havia morrido. Steven achava que sua mãe estava viva e entra em completa tristeza ao descobrir a verdade. Steven tenta consolar Mark pela perda do irmão, o dizendo que não foi sua culpa. As duas personalidades voltam para o barco e a hipopótamo diz que a balança não se equilibrou. Várias almas surgem para levar Mark e Steven para as areias. Mark leva uma surra das almas, até que Steven toma coragem e o ajuda se sacrificando por ele e se jogando nas areias. Steven vira uma estátua de areia, e dessa forma a balança se equilibra. O episódio termina com Mark em um campo de trigo e com um belo pôr do sol. O episódio começa com Arthur retirando a estátua de Emmett do corpo de Mark. O cajado do maluco se transforma, e ele e seus comparsas metem o pé da tumba. Layla chora sobre o corpo falecido de Mark, e ao pegar o escaravelho que Arthur deixou, a cara dela me mostra que vai rolar vingança. Arthur chega até uma blitz de policiais bigodudos, até que ele bate o cajado no chão e geral roda, menos um lá que era digno de Emmett. Layla estava escondida esse tempo todo em uma caminhonete, e ao ir até Arthur passar a lambida nele, a deusa hipopótamo se comunica com ela através de cadáveres. A hipopótamo diz que Mark pode ser revivido, mas que vai precisar de Khonshu, e diz para Layla quebrar a estátua onde Khonshu estava preso na Câmara dos Deuses. Arthur chega até a Câmara dos Deuses, e para economizar orçamento, a série corta a luta dele com os deuses. O malucão consegue a outra estátua de Emmett e a quebra, libertando a deusa que parecia a Cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca faz de Arthur seu novo avatar, e enquanto isso, Layla liberta Khonshu de sua prisão. O esqueleto de Urubá diz que Mark se foi e que precisava de um novo avatar, e pede que Layla aceite. Mas a garota, que já era esperta nos rolês, já o responde falando assim: "Tá doidão, companheiro? Tu ferrou a vida do Mark toda, quero isso pra mim não." Enquanto isso, no pós-vida, a hipopótamo diz pra Mark que agora ele pode descansar na paz eterna, mas o rapaz nega e parte em busca de salvar Steven. Ao chegar perto de Steven, Mark abre o seu coração e diz que só chegou até ali porque sabia que não estava sozinho, e Steven o enchia de esperança. Após a porta de Olisses se abrir, Steven retorna à vida, enquanto o pau rola entre Khonshu e a Cuca no mundo real. Mark e Steven atravessam o portal da morte com a ajuda da hipopótamo, conseguindo assim voltar à vida e virarem mais uma vez o Cavaleiro da Lua. Mark e Steven conversam com Khonshu e o deus promete libertá-los após deterem a Cuca, e dessa forma o cara sai voando por aí, que eu nem sabia que ele podia voar. A Cuca tá sugando várias almas que considera indignas, e é um efeito especial que me lembrou Power Rangers. Ela começa a ficar gigante. Layla aceita ser a avatar da hipopótamo e ganha um traje até que da hora. O Cavaleiro da Lua chega até o local, e enquanto luta contra Arthur, Khonshu gigante luta contra a Cuca, bem estilo luta de Power Rangers mesmo. Arthur está para acabar com o Cavaleiro da Lua, mas Layla chega na voadora e o salva. Steven, na forma de o Senhor da Lua, mostra que agora é bom na arte dos porretes, e com a ajuda de Layla, a dupla liquida os capangas de Arthur. Mark e Steven agora são uma dupla, e durante toda a luta contra Arthur, transitam entre Cavaleiro da Lua e o Senhor da Lua. Arthur é muito forte, e prestes a derrotar Mark, o cara apaga, e quando acorda, está diante de Arthur, todo destruído. Emmett é mais forte que Khonshu,
E a única forma que Layla e Mark encontram de detê-la é fazendo um Mobugai Fade e tal. Khonshu manda Mark a falecer junto de Arthur, mas o cara se nega, e em seguida o pede para a divindade os libertarem. Khonshu vai embora e após um clarão, a série termina com Mark acordando no apartamento de Steven e tomando um tombão. Mas calma que tem pós-crédito. Arthur está em um hospício, até um homem de preto levar pelos corredores e o jogar em uma limusine. Lá dentro está Khonshu, e Arthur diz que o deus não poderia feri-lo, até que Khonshu lhe apresenta Jake Lockley, a terceira personalidade de Steven. O cara falece Arthur, e assim termina a série. Agora darei minhas breves considerações sobre a temporada. Cavaleiro da Lua começou em um ritmo estranho, lento, com um CG bem esquisito, desagradando muitos fãs. Muitos episódios são para encher linguiça, em busca dos caravelho que me lembrou os Trapalhões, pois Arthur poderia tê-lo conseguido muito mais rápido se quisesse de verdade. Os 2 últimos episódios são até legais, mas claro que tem coisas toscas, como a luta de deuses gigantes à la Power Rangers. A terceira personalidade de Steven poderia ter sido mais bem aproveitada, e só deixou um ar do que podemos ver em uma próxima temporada. Isso se tiver, né? Bem, minha nota para a série será de 3 Khonshus. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você é novo e quer se tornar um avatar do canal, se inscreva. Te prometo um traje maneiro, e junto dele, vemos umas armas iradas quando você deixar o like. Nos vemos na próxima. Até mais!